receber algo da parte do Senhor, mas para darmos também algo para o Senhor, amém? Eu convido você a se colocar de pé, convido você também que está em casa a louvar conosco, a exaltar o nome desse Deus tão maravilhoso que tem feito maravilhas no meio do seu povo, amém? Oh Pai, graças nós te damos, Pai, te agradecemos, Pai, por mais esse culto maravilhoso, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque aqui nós estamos no melhor lugar que poderíamos estar, Pai, junto do Senhor, Pai. Muito obrigado, estamos aqui para receber a Tua palavra, Senhor, que ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, Pai. A Tua palavra nos ensina, a Tua palavra nos educa na maneira que o Senhor quer que a gente ande, Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo poder do Espírito Santo que opera em nós e opera através de nós, Pai. Muito obrigado por essa ideia tão maravilhosa de colocar o Espírito Santo dentro de nós. Nós somos o tabernáculo vivo aqui na terra, Pai. Muito obrigado por esse privilégio de podermos, Senhor, cultuar a Tua palavra. Oh, Pai, obrigado porque o Senhor nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino de luz, no reino do Seu Filho amado, Pai. Obrigado que podemos estar na Tua presença, Senhor, hoje sem medo, sem culpa, sem sentimento de inferioridade, Pai, como se o pecado jamais tivesse acontecido. Obrigado, Pai, só o Senhor para fazer uma coisa tão poderosa e tão maravilhosa nas nossas vidas. Por isso, essa noite, Pai, queremos render a Ti louvores, Pai, que sejam agradáveis ao Senhor, que sejam um aroma suave, Pai, na Tua presença, Pai. Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava, já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar um louvor que é devido.
estamos nós aqui. Só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui, Senhor. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Para dar o nosso melhor a Ti, Senhor. O único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, Senhor. Agora, para sempre, Pai. Uma adoração que saia do nosso coração. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor, porque existe um rio que flui do nosso interior, Pai. É uma fonte que gera, que vai sem parar, Pai. Aleluia, aleluia. Existe um rio onde a bondade flui, é uma fonte no meu interior, um oceano
poderoso te louvar, Pai. Oh, aleluia, como nós adoramos, Senhor, te louvar, exaltar o teu nome, porque quando declaramos, Pai, o Senhor é santo, 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 toda a casa se enche da sua glória, e essa noite declaramos santo, santo, poderoso. É um privilégio, é uma honra te louvarmos, Pai. Santo, Santo, poderoso, é um privilégio adorar a Ti, Criador do universo. Minha honra está diante de Ti, Santo, Santo, poderoso. É um privilégio adorar a Ti, Criador do universo. Minha honra está diante de Ti. Levanto minhas mãos em gratidão, proclamamos Tu és Rei. Levanto minhas mãos em gratidão, proclamamos Tu és grande é o Senhor, digno de louvor, digno de louvor. Pai, Tu és Rei, grande é o Senhor, digno de louvor, digno de louvor. Pai, Tu és Rei. Santo, Santo, poderoso, é um privilégio adorar a Ti, Criador do universo. Minha honra está diante de Ti. Levanto minhas mãos em gratidão, proclamando Tu és Rei. Levanto minhas mãos em gratidão, proclamando Tu és Rei. Grande é o Senhor, digno de louvor, digno de louvor. Pai, Tu és Rei, grande é o Senhor, digno de louvor, digno de louvor. Pai, Tu és Rei. Grande é o Senhor,
grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Aleluia. Momento glorioso, momento dos nossos dízimos e nossas ofertas. E uma coisa que eu sempre digo para os irmãos, que nós temos que procurar entender esse momento, porque senão vai ficar pesado. Porque é uma coisa, aleluia, é uma coisa ilógica. Som. Glória a Deus. É uma coisa que parece que não tem nexo. Você tem 100 e você dá 10 e você está ganhando com isso. Se você não tem o entendimento, você vai achar que você está perdendo. Porque você tinha 100, você deu 10, agora você tem 90. Então você está perdendo, mas no reino de Deus não é assim. É uma forma que Deus proporcionou para que eles viessem nos abençoar. Amém? E sem contar que isso é a forma bíblica. Tem uma passagem aqui, irmão, vamos ler da viúva pobre. Aleluia. É Marcos. Aleluia, Deus é bom. Marcos 12, a partir do verso 41, uma passagem bem conhecida, diz assim: E estando Jesus assentado de frente à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma viúva pobre, ela depositou 2 pequenas moedas. E chamando os seus discípulos, disse-lhe: Em verdade vos digo, que essa viúva, ela depositou mais do que todos, porque todos ali deram do que sobrava. Mas esta da sua pobreza, ela deu tudo que ela tinha, tudo o seu sustento. Na minha vida, irmãos, vou até ser um pouco simples no falar. Quando eu cheguei na igreja, eu já quis tudo que crente fazia, eu queria fazer também. Então, o dízimo não foi muito difícil. Não tive dificuldade para ser um dizimista. E acho que 4 ou 5 meses assim, servindo o Senhor junto com os irmãos, o pastor da igreja que eu congregava, ele chamou eu para ser obreiro, né? E obreiro lá na igreja que eu congregava era o seguinte: você tinha de ser um dizimista. Para você ser é diferente daqui. Você pega o envelope, coloca a sua oferta, ninguém sabe quem deu. Amém? Eu acho isso bom. Mas na igreja que eu congregava, todo mundo sabia, pelo menos os obreiros, o pastor, ele sabia quem era o dizimista e quem não era, por causa do controle que tinha. Então eu passei alguns anos naquela igreja e nunca falhei num dízimo. Eu era obreiro, não podia falhar,
Mas eu era solteiro, não tinha muitos compromissos, então para mim aquilo não pesava muito. E chegou um dia que eu saí daquela igreja e comecei a congregar no Verbo de Americana. E é o seguinte, irmãos, naquele período que eu vivi, eu comecei a fazer o rema. Eu lembro também que eu comprei uma moto e ela era até um pouco cara. Para fazer o rema mesmo eu comprei. A gente reformamos a nossa casa. A Edneia estava grávida da Nicole, ela não trabalhava. Compramos todos os móveis da nossa casa. Então foi um momento que nós tínhamos muitas dívidas para pagar. E então chegava no começo do mês, que eu tenho 2 salários, ou seja, eu tenho o salário normal e o vale no dia 25, dia 5 e dia 20. Quando eu recebi o meu salário, em vez de eu tirar o dízimo do Senhor, eu comecei a dar um vacilo. Eu pagava as minhas contas e na minha mente eu tinha o seguinte: quando chegar o vale, eu dou o dízimo do vale e do meu salário também. Mas nem sempre isso era possível, porque ali já tinha algumas contas também, então eu tirava o dízimo do vale e o do pagamento ficava para trás. E isso ele entrou na minha vida de uma forma que eu me acomodei nisso daí. Então eu era sim um dizimista, mas não um dizimista fiel. Mas teve um momento, irmão, teve um dia que eu orando ao Senhor, aquele momento de entrega ao Senhor, eu falei: Senhor, eu me entrego ao Senhor em tudo que eu tenho e em tudo que eu sou. Independente de conta para pagar, independente do que for, eu serei um dizimista fiel. A primeira coisa que eu vou tirar quando eu pegar o meu salário, eu vou dizimar, eu vou separar primeiro o que é do Senhor. Independente do que acontecer. Nem mesmo se eu preciso emprestar um dinheiro da minha mãe, graças a Deus isso não aconteceu, mas o do Senhor eu vou tirar primeiro. E acontece quando eu declarei aquilo e no meu coração eu já sabia que aquilo era uma coisa real, que seria daquele jeito como foi. Naquela semana, no meu trabalho, eles chamaram eu no escritório e no meio de todo o pessoal eles chamaram só eu. Eu acho que eu contei até isso para o Juarez também. E eles pediram para me sentar e tal, e falaram para mim assim, ó: a partir de hoje, a gente vamos dar esse dinheiro para você extra. E quando eu olhei, o interessante que era a quantia certinha, exata do meu dízimo, irmãos. Né? É uma coisa simples, mas para mim foi muito poderoso, porque eu não estava conseguindo dizimar. Então, quando eu recebi o meu dinheiro, eu recebi o meu pagamento e já vinha o dízimo ali separadinho, era só eu entregar para o Senhor. Irmãos, vale a pena nós sermos fiel, porque o Senhor, Ele é bom pagador. Parece, talvez, não sei se você teve esse entendimento, mas parece sim, é uma coisa, se for no natural, que nós estamos perdendo, nós estamos tirando um dinheiro que vai ser útil e vamos entregar, mas é assim que Deus fez, Deus proporcionou isso, irmão, mais uma maneira dele nos abençoar. E essa viúva aqui, o interessante aqui, ó, que ela não pagou as suas contas primeiro, né? Ela não pagou suas contas, não comprou tal coisa, fez tudo que ela tinha de fazer e se sobrar, eu dou para o Senhor. Não, o Senhor, ela deu a primícia. O que ela tinha, ela entregou para o Senhor, irmão. Então é importante nós termos esse entendimento. Amém, irmãos? Então esse é o momento dos nossos dízimos. Quem for ofertar, quem for dizimar, dá o sinal com a mão. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos se colocar em pé? Aleluia. Deus, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estar ofertando, dizimando na Tua casa, Pai. Amém, amém, somos colaboradores dessa obra.
É por isso também que a tua obra não para, Pai. Por isso que essa igreja está crescendo e ela continuará crescendo cada dia mais, Senhor. Obrigado porque a sua igreja ela oferta. Obrigado porque a sua igreja ela dizima, Pai. Ela entende esse princípio, Pai. Por isso que ela é próspera. Por isso que nada falta. Por isso que nunca nada faltará, Senhor. Porque o Senhor é o nosso bom pastor. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Nós te adoramos, engrandecemos o teu nome e te agradecemos, Pai, por esse privilégio de estar abençoando a tua obra, Pai, porque o Senhor nos abençoou primeiro. E assim nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. O Senhor é bom, seu amor dura para sempre. Geração em geração, Ele é tão bom. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Ele é a minha provisão, nele eu tenho tudo. És tão forte, Senhor. És tão forte, poderoso. És tão lindo, meu amigo. Minha porção, meu galardão, a riqueza do meu coração, dono de mim, dono de mim, maravilhoso, glorioso. Rei dos reis, meu irmão vive em mim. Elevo meu canto, o canto dos santos. Bondade e verdade me seguirão até o fim. Maravilhoso. Maravilhoso, glorioso, Rei dos reis, meu irmão vive em mim. Elevo meu canto, o canto dos santos. Bondade e verdade me seguirão. Bondade e verdade me seguirão. Bondade e verdade me seguirão até o fim. Aleluia, graça e paz, igreja, boa noite. Pode sentar. Que bom vê-los, que bom estarmos juntos, amém? Quero orar com vocês. Obrigado, Senhor. Obrigado que estamos aqui, Pai, como filhos diante de Ti. Obrigado porque queremos, Pai, receber de Ti, queremos crescer de acordo com a Sua sabedoria e com aquilo que o Senhor nos ensina. O nosso interesse, Pai, é sermos melhores e melhores a cada dia, de acordo com os ensinamentos da Sua palavra, que o nosso Mestre nos ensinou, Jesus nos ensina até hoje,
através do seu Santo Espírito que habita em nós. Somos guiados pelo Espírito Santo, Filho de Deus. Obrigado pela sua palavra que vai ser ministrada e por corações expostos e entregues como terra boa, Pai, para receber da tua semente incorruptível. Queremos, Senhor, aprender tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Estamos aqui com mansidão diante de Ti. É assim que eu oro, declaro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, existem algumas palavras na Bíblia que, quando elas são ditas, parece que soa de uma forma um pouco difícil de nós aceitarmos. E algumas delas é submissão e obediência. Só que são palavras que nós devemos aceitar e nos adaptar e entender o quanto isso é fundamental e importante para uma vida com o Senhor. É importante porque se nós formos na palavra, nós vamos ver o quanto que essas palavras elas aparecem e ensinamentos poderosos estão contidos nessas palavras de submissão e autoridade, obediência e submissão às coisas do Senhor. Sabe, Ele estabeleceu isso e quando pessoas se desviam disso, consequências acontecem. E não é porque Deus ele faz as coisas contra isso, contra quem faz isso, mas sim existe alguém ou uma justiça que vem sobre, uma legalidade que vem sobre quem faz isso, quem se desvia desses caminhos. E é muito perigoso. E Deus ele deixou tudo escrito em sua palavra e Ele não quer que corramos esse risco, sabe? A desobediência ao que Deus fala, ela dá legalidade para o diabo agir contra a vida da pessoa. Escrevam isso, guardem isso. A legalidade, a desobediência àquilo que Deus fala, dá legalidade para o diabo agir. A desobediência, nós vamos ver aqui que ela é tida como um pecado. Amém? E aí eu pergunto, qual foi a desobediência de Adão? Vamos começar lá no início. Qual foi a desobediência de Adão? Muitos podem falar assim, foi porque ele comeu da fruta. Não foi isso. A desobediência de Adão foi fazer diferente daquilo que Deus disse para que ele fizesse. A desobediência de Adão foi ele ter feito diferente da instrução de Deus para a vida dele. Lembra? Se você for lá em Gênesis 2,15, não precisa abrir, mas vai ter uma instrução lá, antes de qualquer coisa. Antes de Deus falar para Adão não comer, que ele não podia comer de certo fruto, Deus falou assim para ele, Adão, está aqui o jardim, você vai zelar e cultivar esse jardim. Sabe, irmãos, ali já começou uma falha, porque Adão ele não zelou pelo jardim. Ele não levou, ou ele desobedeceu, ou ele não considerou muito aquela informação. Porque o zelar ali é proteger, é cuidar para que nada de mal acontecesse ali naquele lugar. Era como se fosse colocar um muro, uma proteção em volta. Ele tinha, esse foi a primeira, assim que eu posso dizer, a primeira ordem do Senhor a ele. A primeira coisa que Deus pediu para que ele fizesse, zele. E ele não fez isso porque diz que a serpente ele era um animal selvático. É isso que a Bíblia fala. Então ela não pertencia àquele jardim. Ela entrou. Ela veio de fora e entrou ali. Ele não zelou. Ele não protegeu aquele lugar e permitiu que aquilo entrasse. Algo que não era para estar naquele jardim, passou a estar. A Bíblia fala que Deus ele plantou um jardim na região do Éden. Não diz que só existia aquilo. Tinha mais coisas. E essa palavra selvático é algo que estava fora.
não era parte integrante do jardim. Ele não zelou e permitiu que aquilo entrasse e desencadeou muitas coisas por essa primeira desobediência ou negligência da parte dele. E ele entrou, nós sabemos que é o diabo, e ele entrou e começou a enganar, né? Essa constância, irmãos, constância em desobediência. Quando nós somos constantes em desobedecer alguma coisa que Deus fala, isso gera consequências ruins. O primeiro ponto foi ele desobedecer a ordem mais direta que Deus deu para ele: não coma da fruta daquela árvore. E ele comeu. Consequências. Constância em achar que isso é normal, em desobedecer uma ordem do Senhor. Irmãos, não se enganem. É preciso obedecer ao que Deus fala, porque consequências ruins vêm na desobediência. Muito ruins. Nós não sabemos quanto tempo que durou isso, porque quando nós lemos Gênesis, nós não sabemos que tempo que aconteceu ali, se foi 1 ano, 2 dias, 1000 anos. Nós não sabemos quanto tempo que isso foi, que se passou nesse período. Então nós vemos que a desobediência pode ser que ela não tenha uma consequência imediata, mas vai acontecer. Vai acontecer. Deus ensina as escolhas que nós devemos fazer. A palavra diz isso. Ele sempre fala, não minta. Não está escrito? Ele diz, não minta, não julgue. Ele está dizendo na palavra dele, né? Ele fala, refreie sua língua. São ordenanças do Senhor, são coisas que ele está dizendo para que nós façamos. Né? Nós estamos falando aqui de obediência, meus irmãos. Submissão e obediência. Então ele está pedindo, ele tem muitas instruções aqui na Bíblia, e a maioria delas se não todas, tirando-nos de uma condição que estávamos no mundo e nos colocando no reino onde nós estamos inseridos. Tirando-nos de uma condição que nós absorvemos tantas coisas no mundo que achávamos que era normal, e colocando e nos inserindo no reino onde ele diz como as coisas acontecem. Amém? Ele fala, de acordo com a palavra dele, como devemos nos comportar no reino dele. E devemos obedecê-lo, porque ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai, mas ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. Ele diz, ore pelos seus líderes, não fale mal dos seus líderes. Obedeça aos líderes, não desobedeça aos líderes. É isso que a palavra de Deus diz. E sabe, irmãos, não se engane, porque se você não for capaz de obedecer a um líder, não pense que você vai ser capaz de obedecer a Deus. Não é possível. Não dá para separar a obediência e a submissão. Se você não é capaz de obedecer a um líder, provavelmente você não vai ser capaz de obedecer ao que Deus fala. Coisas simples, ordenanças simples, iniciais. Lá em Isaías 1,19, você não precisa abrir, eu vou ler para você. Se quiser anotar, quem está anotando, é Isaías 1,19, é um texto muito conhecido, né, que nós gostamos de falar e declarar e devemos mesmo, né, mas não só a primeira parte do versículo. Veja só o que está dizendo aqui, ó. Se sois eu estou lendo aqui na Bíblia King James Fiel. Fala assim, ó, se vocês foram dispostos e obedientes, comereis o melhor da terra. Está aqui, ó, obediente, Isaías 1,19. Se vocês forem dispostos. Dispostos a quê? A obedecer ao que Deus fala. Dispostos e obedientes, vocês vão comer o melhor dessa terra. É uma garantia que o Senhor está fazendo. Obedecer ao que Ele diz, ao que Deus fala. Comereis o melhor dessa terra. Só que embaixo, no versículo 20, ele fala o que vai acontecer àqueles que não querem obedecer. Ele deixa muito claro, Deus é muito direto. Ele fala assim, ó, porém,
Se vós recusardes e vos rebelardes, sereis devorados com a espada. Porque a boca do Senhor tem dito isso. Você viu o que ele fala aqui? Ele liga desobediência à rebeldia. É o que Deus está falando aqui. Ele fala, se você se recusar a quê? A me obedecer. Lembra que ele está falando se você está disposto a obedecer. O assunto não mudou, ele está falando de obediência aqui no versículo 19 e 20. Se você se recusar e se rebelar, se recusar o quê? A me obedecer e se rebelar, você vai ser devorado pela espada. Ele está falando aqui, ele está ligando rebeldia à desobediência. Lembra que eu falei que se você não for capaz de obedecer, irmãos, uma coisa tão simples, não espere uma ordenança maior você conseguir. Não é possível. É a obediência. Se quiserdes e me ouvir, se vocês estiverem dispostos a me ouvir, comereis os melhores frutos dessa terra. Mas se não, ele compara isso com uma rebeldia da parte das pessoas que desejam desobedecer. Aí tem um texto que as pessoas usam, não nós, amém? Aleluia, eu creio nisso. Que fala que Deus pesou a mão sobre Davi, no caso lá da questão quando ele tomou a mulher de Urias, Batseba. Lembram dessa passagem? Que ele viu Batseba lá, tomando um banho, ele estava lá andando pelo palácio, não era nem para ele estar lá, né? Era para ele estar, a Bíblia é muito clara que diz que era para ele estar lá no campo de batalha. Era o tempo que os reis estavam lá e ele não estava. E ele se distrai, ele pega aquela mulher que não é dele e manda ainda o marido dela para frente de batalha para ele morrer mais rápido, né? E aí, o que acontece? Deus pesou a mão sobre Davi por conta disso? Ou foi uma consequência da desobediência dele? O que a Bíblia fala? Que o salário do pecado é a morte. Não é isso que está escrito lá em Provérbios? O salário do pecado é a morte. Mas a desobediência é pecado, então? Onde é que está escrito isso? Abra comigo lá então em 1 Samuel 15, 22. Por favor. 1 Samuel 15, 22. Primeira Samuel 15, 22 diz assim, Samuel respondeu, está falando aqui da desobediência de Saul. O que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifício ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que a oferta de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado. Lembra que lá em Isaías 1,19 ele fala que a rebeldia, olha o que ele está dizendo aqui, a rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Ele compara a rebeldia, ele fala que é um pecado. A desobediência, Deus fala que se rebelardes e não me ouvirdes, serão rebeldes, tratados como rebeldes. Abra lá agora em Efésios, capítulo 2. Vamos lá para o Novo Testamento. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Todos acharam Efésios 2:1? Efésios 2:1, o apóstolo Paulo diz assim, ele vos concedeu vida, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados, na quais andaste no passado conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. É pecado, irmãos. Deus vê como pecado a desobediência. Ele diz aqui que nós fomos resgatados e não vivemos mais nesse curso aqui, mas aqueles que vivem na desobediência, ele diz aqui, ó, no quais andaste no passado, né?
em vossas transgressões e pecados. Nós estávamos nas mesmas condições que essas pessoas que estão aqui hoje, que não aceitaram Jesus, que ainda servem ao príncipe do poder do ar, que é Satanás, aqui tido como. Então ele vê, ele deixa muito claro o perigo da desobediência. Lembra que a desobediência ela vai caminhando, irmãos, a passos largos até uma consequência muito maior. Pode parecer algo pequeno no começo, mas essa constância nós devemos eliminar logo de início. Deus ele não gosta de desobediência, ele vem como rebeldia. Ele vê como rebeldia, exatamente como ele fala na palavra dele. Nós sabemos que o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir, né? Mas Deus diz, ele diz, me ouça e me obedeça. Sabe, Davi, ele sabia que não devia ter feito aquilo. Voltando naquele exemplo. Ele sabia muito bem que o que ele estava fazendo era errado. Tanto que ele quis esconder a gravidez daquela mulher de todas as formas, mandando o marido dela se deitar com ela toda hora. Ele falava não, e ele honrando Davi. Ele falava não, eu estou em batalha, eu não posso fazer isso. Davi ele estava com medo, ele sabia que ele tinha feito era errado. E as consequências vieram. Mas por quê? Foi porque Deus pesou a mão contra ele? Não. Foi porque ele criou aquela situação para si mesmo e deu legalidade para o diabo agir contra a vida dele. Ele desobedeceu a algo que Deus tinha falado para que ele fizesse e que já era muito claro. Porque a justiça, irmãos, de Deus ela é perfeita. Se não quiser obedecer, vai ter consequência. Mas a justiça de Deus ela é perfeita. E o diabo ele só pode agir na permissão que a pessoa dá, desobedecendo a Deus. Aí ele pode agir. E ele age mesmo, irmãos. Não pensa que ele não está esperando. A Bíblia fala que ele anda ao nosso derredor, só esperando uma brecha para tragar a pessoa. Só aguardando só. Ele fica lá, sondando. Dá espaço para ele para você ver o que acontece. Ele não vai perder tempo. Não vai mesmo. Porque ele sabe que a desobediência dá legalidade para ele agir. Aconteceu com Adão. Adão morreu naquela hora que falou assim, eu comi da fruta, eu me escondi porque eu tinha medo. O dia que você comer, você vai morrer. Ele caiu duro lá na frente? Não. Ele morreu espiritualmente, separado de Deus. Teve uma consequência desastrosa aquela desobediência, que refletiu por toda a humanidade até Jesus vir e consertar esse problema. Por longos e longos anos. Uma consequência muito ruim. E vai ter. Porque o salário do pecado, irmãos, é a morte. E o salário ele vem. Vai receber. Aquele que fez por merecer. Lá em Deuteronômio 30:19, Deus diz assim, está escrito lá, hoje invoco o céu e a terra como testemunha contra vós, de que apresentei claramente diante de vós os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas plenamente vós e vossa descendência, amando o Senhor seu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele. Escolhe. Tem a vida e tem a morte. Escolhe a vida, ele fala. Como que é isso? Obedecendo a voz de Deus e apegando-se a Ele. Ele fala, porquanto disso depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Lá em Tiago 1,16 fala assim, meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo o Pai das luzes em quem não há oscilação, como se vê nas trevas inconstantes. Tudo que vem de bom, irmãos, é de Deus. Tudo que é bom vem de Deus. Ele falou aqui em Deuteronômio, numa aliança muito inferior, e ele colocou algo de bom para as pessoas. Ele falou, escolhe a vida, me obedecendo, me ouvindo, porque tudo que eu faço é bom. Mas se você não quiser me obedecer, tem um que traz a morte. E tudo que se traz a morte, tudo que ele faz é ruim.
Então escolha quem você vai obedecer. Se é a Deus que traz a vida e coisas boas, ou se é aquele que traz a morte e coisas ruins. A decisão é de cada um. Da mesma forma que Adão teve a decisão lá sozinho, por ele mesmo, de dar ouvidos a Deus ou não. A decisão ainda hoje é nossa. Não mudou. Não é diferente. Obediência, irmãos. Deus é bom. A escolha sempre de ouvir e obedecer vai ser nossa, irmãos. Abra lá em Gálatas 6, por favor. Gálatas 6, no versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Lembra que a escolha em ouvir Deus e obedecer aquilo que Ele fala é nossa. É minha e sua. Gálatas 6, 7 diz assim: não vos enganeis. Deus, aleluia, todos abriram? Amém. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Sabe, ele diz assim, ó, que de Deus não se permite zombar. Sabe aquela pessoa que fala assim, olha, não, eu sei que eu estou fazendo coisa errada. Sabe, eu sei que eu estou fazendo, mas eu vou parar. Deus, ele me perdoa, eu já pedi perdão essa vez. Irmãos, Deus, ele perdoa sim. Só que de Deus ninguém zomba. Principalmente quando a pessoa sabe que o que ela está fazendo é errado, ela continua. De Deus ninguém zomba, ele está dizendo aqui. Sabe? Aquela pessoa que sabe o que tem que fazer, mas nunca faz. Continua se flanqueando muitas vezes à vontade da carne. Como ele fala aqui, ó. Quem semeia para a carne vai colher ruína. Mas quem semeia pelo Espírito, para o Espírito, vai colher a vida eterna. Sabe? Vive dizendo perdão, mas são palavras vãs, amor. Irmãos, eu amo vocês também. São palavras vãs, sabe? Aquela pessoa que, eu errei de novo, me perdoa, Senhor. Deus sabe, ele conhece o coração e sabe se a inclinação daquele perdão está sendo dito da forma correta. Com entendimento e com interesse em desejar obedecer. Porque a pessoa, irmão, que sabe que está fazendo errado de acordo com o que Deus diz e continua fazendo o que é errado, ela é conivente com aquilo. E ela está no erro e na desobediência. E a consequência está escrito como vai ser. Não se engane. Deus não se permite zombar. Sabe? Ele diz, veja que nesse versículo aqui, ele diz que a própria pessoa colhe aquilo que ela plantou. Ela não vai colher o que Deus plantou. Ela vai colher o que ela está plantando. Então, se ela está plantando as coisas de acordo com o que Deus ensina, com certeza vai ter uma colheita boa. Irmãos, a clareza disso é, quando você desobedece a Deus, você passa a servir ao diabo. Muito claro. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Não tem meio termo. Não existe, é que nem aquela tirinha que uma vez minha esposa citou aqui. O muro é do diabo. Em cima do muro é dele. Não tem essa. Ou está com Deus, ou não. Não tem meio termo. Então, preste bem atenção nesse versículo. Ele diz, não se engane. Ele começa o versículo falando assim, ó, não vos enganeis. Não se engane, tá? Estou deixando bem claro o que eu quero dizer. De Deus, ninguém zomba. Ninguém. Tudo que o ser humano semear, ele vai colher. Tudo. Nada vai ficar sem colheita. Toda plantação vai ter uma colheita. Toda ela tem uma colheita. Toda plantação tem.
não vai acontecer diferente. Eu quero que isso fique bem claro. Pois quem semeia para a sua carne, colherá ruína. Quem colhe diferente, quem semeia diferente do que Deus fala, vai colher ruína. Vai ter a colheita. Vai chegar. Não importa quanto tempo está demorando, ou quanto tempo ainda está fazendo o que é errado, vai chegar a colheita. E ele diz que é a própria pessoa que colhe, irmãos, né? A submissão, ela é um lugar de segurança. A submissão ao que Deus fala. A submissão ao que os seus líderes falam de acordo com a palavra. É lugar de segurança onde você deve estar. Abra sua Bíblia lá em Hebreus 5. Hebreus capítulo 5, no versículo 7. Hebreus capítulo 5, versículo 7. O escritor de Hebreus aqui ele vai usar um exemplo de Jesus Cristo, o nosso maior exemplo, o nosso mestre. Veja o que ele diz aqui. Ele fala que durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Ele fala que tendo sido ouvido por sua reverente submissão. Deus gosta, irmãos, de filhos obedientes. Ele ouve filhos obedientes, submissos ao que ele fala. Submissão, irmãos, preste atenção no que eu vou falar, para que você não pense que você ouviu errado. Submissão é obedecer e concordar, mesmo que você tenha uma ideia ou vontade contrária daquilo que foi dito. Vou falar de novo. Submissão é obedecer e concordar, mesmo que você tenha uma ideia ou vontade contrária daquilo que foi dito. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, vocês estão me olhando com um ponto de interrogação. Todas as vontades de Jesus eram iguais às vontades de Deus? Não eram. Não eram. Olha o que ele fala aqui no versículo. Ele aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Lembra lá no Getsemane o que ele disse? Se possível, passa de mim esse cálice sem que eu o beba, contanto que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Isso mostra que a vontade de Jesus não era naquele momento, eu creio que é o único momento, igual à vontade de Deus. Mas ele se submeteu. Ele obedeceu e o escritor de Hebreus ele escreveu isso muito tempo depois que isso aconteceu. Ele aprendeu. Se Jesus teve que aprender, irmãos, quem dirá nós? A submissão e a obediência. Muitas vezes Deus ele vai pedir coisas para você que você não quer fazer. Aqui na Bíblia, toda hora ele pede: perdoe, não minta, não adultere, não pratique fornicação, coisas erradas. Toda hora ele está pedindo coisas aqui. E muitas vezes, ou até coisas mais simples. E muitas vezes a pessoa ela não quer obedecer. Irmãos, Deus, ele quer nos mostrar a maneira correta que nós devemos viver. Deus, no seu mais íntimo do seu coração e na sua eterna e tenra vontade, ele quer que você dê certo e prospere em tudo que você faz. Ele quer que você seja feliz e alegre em tudo que você empreende.
que você prospere em tudo que você faz, mas desde que você ouça e obedeça o que ele está dizendo. Do contrário, isso não é possível, por mais que Deus queira. E antes que alguém pense que Deus é soberano em sua vontade, aqui está dizendo: se você quiser e me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Sabe, uma das passagens que eu acho que fica mais clara essa questão de soberania do Senhor é quando Jesus ele fala que ele queria cuidar de Israel. De Jerusalém, como a galinha coloca os pintinhos debaixo de suas asas. Ele fala: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir você debaixo de minhas asas, da mesma forma que a galinha faz com os pintinhos, mas vocês não quiseram. Olha o que ele fala: quantas vezes eu quis, mas a vontade de vocês era diferente, vocês não quiseram. E por isso a sua casa vai ficar deserta. Vai acontecer do jeito que vocês quiseram. Já que vocês não quiseram, ok, eu saio, mas a casa vai ficar vazia. Então isso tira toda a soberania de Deus em relação a isso, irmãos. Ao desejo do homem, a essa questão de obedecê-lo ou não. A escolha sempre vai ser nossa, mas as consequências, elas virão de acordo com a plantação e a colheita. Isso tem que ficar muito claro e tem que gerar um temor em nosso coração. Tem que gerar um temor no nosso coração, porque Deus ele não tem nada a ver com isso. Se a pessoa faz uma escolha errada, e daí ela tem uma prática errada em sua vida, ela faz essas coisas sabendo que não é certo, e a consequência vem, nunca deve culpar a Deus, nem pense nisso. Porque não é Ele quem deu legalidade para que o diabo agisse para aquele que veio roubar, matar e destruir, desobedecendo a palavra dele, foi a pessoa. Não foi Deus que pesou a mão, porque foi toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tudo que é bom vem dele. Ele diz: escolha a vida. Eu estou te dando a opção. Mas se você quiser escolher a outra, a escolha é sua. Amém, irmãos? Líderes vão pedir coisas para nós. Se não ferir a palavra, irmãos, faça. A palavra é o seu referencial. A palavra de Deus é o nosso referencial. Não fere a palavra, seja submisso e obediente. Isso é crescimento. Eu digo isso porque eu passei por isso. Minha esposa passou por isso. É lugar de segurança. Líderes pediam coisas para nós que nós não entendíamos. E nossa carne queria falar: por que está pedindo isso para mim? Quem ele pensa que é? Eu cheguei a pensar isso, irmãos. Eu não tenho vergonha de falar. Eu dou o testemunho porque é para que cresçamos. Nós precisamos avançar. A obediência, a submissão é lugar de segurança. No Rema tem uma matéria que só fala disso. Autoridade, submissão, né? É isso. Autoridade e submissão. Você vai passar 7 ou 8 aulas só ouvindo isso. Porque é importante. É fundamental para um crescimento sadio de um cristão. Fundamental. Jesus aprendeu, como lemos em Hebreus, dessa forma. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso exemplo. A Bíblia fala: não queiram ser maior do que o mestre de vocês. Não queiram. Aleluia. Eu gosto desse tipo de coisa, irmãos, que me chama a atenção. Dessas palavras que o Senhor diz e me corrigem e me colocam no lugar. Sabe, mesmo que eu já esteja nessa condição, é segurança ouvir as mesmas coisas. Porque eu vejo o carinho e o zelo de Deus para que cresçamos e avançamos. Da forma correta, da forma com que Ele fala, crescendo e avançando nas coisas do Senhor. Está completamente, totalmente ligada à obediência e submissão, à autoridade do Senhor.
Diz que Jesus, né, ele aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos. Não é isso que nós lemos lá em Hebreus? Pelos sofrimentos, ele aprendeu a obediência. O escritor de Hebreus, ele deixa muito claro. Ele fala, ó, mesmo considerando ele ser o Filho de Deus, sabe, quantas vezes nós nos sentimos orgulhosos por alguma coisa, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que está pedindo isso para mim? Irmão, obedeça. Se não está ferindo a palavra, seja obediente. Se estiver ferindo a palavra, fala, ó, a Bíblia fala diferente, eu não vou fazer isso. Mas se não estiver, ouça e obedeça. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Está escrito aqui, né? Sabe, tem irmão sofrendo, irmão. Sofrendo, sofrendo e sofrendo. E ainda não aprendeu. Vai sofrer até quando para aprender a obediência e submissão? Tem irmão que está sofrendo até hoje. Se eu não tivesse me submetido, irmãos, a coisas que meus líderes tinham pedido para eu fazer, eu e minha esposa, nós estávamos lá naquele nível até agora. Não tinha saído dele. Não vai passar para o próximo, não é possível. Não é. Enquanto não aprendeu o que precisa, não vai passar para o próximo nível com o Senhor. Causa destruição. Destrói a vida da própria pessoa e daqueles que estão perto dela. Precisa aprender os níveis, passar para o próximo. Crescimento espiritual nas coisas do Senhor. É preciso submeter. É preciso a obediência. É fundamental no crescimento de um cristão. É crescimento de uma igreja sadia e saudável. Que sabe aonde vai chegar. Que tem a lei do Senhor como a sua lei primordial. Que ama as coisas que ele fala. Se submete ao que ele diz. Seja submisso e obediente à palavra de Deus. E entre nesse lugar de segurança, irmãos. É um lugar de segurança e de crescimento. Sabe? Nós temos aqui aprendido e falado muitas coisas referentes ao crescimento, e eu vejo que a nossa igreja, glória a Deus por isso, ela está chegando num nível onde Deus está exigindo mais de nós. Nós desejamos sim as coisas do Senhor. Nós queremos mais e mais das coisas do Senhor. Mas os princípios elementares, eles têm que estar muito bem fundamentados, para que isso não vire destrutivo em vez de crescimento, em vez de construtivo. Esses alicerces, eles têm que estar bem firmes em nós. A questão da justiça, a questão da fé, a questão da obediência, da submissão, a questão da vida eterna, do juízo eterno. Isso tem que estar muito ciente em nossas mentes. Nós precisamos saber isso, porque senão, eu creio que muitos vão avançar, mas alguns não vão ficar parados no caminho. E Deus, ele não quer isso. Ele quer que todos avancem, mas precisa enxergar essas coisas que ainda estão causando dano em si mesmos. Na pessoa mesma, é a pessoa mesma que perde com isso. É a pessoa mesma que fica estagnada nesse lugar e não consegue avançar por algo tão pequeno muitas vezes. Mas lembra, começa com algo pequeno. Mas se não for corrigido logo, passa a algo maior e catastrófico. Gera uma consequência grande. Começou com um zelo errado no Éden. E terminou com a condenação da humanidade inteira por causa do erro de um homem, como depois o apóstolo Paulo fala mais na frente. Né? Que glória a Deus que Jesus Cristo veio e consertou essa consequência dessa desobediência. Né? Se pela desobediência de um homem, como a humanidade toda foi condenada, quanto mais pela obediência e pela graça de um. Aleluia! Reinaremos em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Foi consertado, irmãos, e nós temos o Espírito Santo. Nós temos toda a condição de obedecer essa palavra e vivermos os melhores dias e crescermos e avançarmos no plano, no propósito do Senhor.
Não pare a sua vida, não estagne a sua vida desobedecendo a coisas que o Senhor diz. Não permita que isso pare você e os planos de Deus para a sua vida. E pior ainda, dê legalidade para o inimigo tocar em algo em você, na sua vida ou em alguma coisa. Não permita isso, ele está em derredor. Ele não perde tempo, irmãos. Ele não vai parar. Só vai terminar quando ele for jogado lá no lago do fogo e enxofre. Um pouco antes, porque nós já vamos ter sido arrebatados e naqueles 1000 anos a gente vai estar reinando em vida. Aleluia. Se você não sabe disso ainda, o Rema tem a matéria escatologia. Eu estimulo você a fazer, explica bem essas coisas aí. E ó, é uma aula depois da outra, sai de lá, não consegue nem dormir depois. Coisa boa. A gente precisa crescer, irmãos, crescer nas coisas do Senhor. Se envolva em tudo que Deus está presente. Queira saber essas coisas que Ele fala, mas não só por conhecimento, para você querer praticar e viver de forma diferente. Para você ter o desejo de saber tudo que está aqui na íntegra, realmente como Ele está dizendo, para você praticar e mudar de vida e viver como Ele fala e viver como Ele diz. Aleluia por isso. Glórias a Deus por isso. Eu ouvi minha esposa falando agora há pouco, nossa, você não é a mesma pessoa que eu conheci. Aleluia por isso, porque eu era ruim antes mesmo. Eu não prestava, irmãos, eu não servia para nada. Eu era uma pessoa trabalhadora, sim, tinha os meus benefícios ali como uma pessoa comum, mas para Deus, se eu não tivesse me submetido a essa palavra, eu não servia para estar servindo a Ele. Vocês têm o desejo de servir ao Senhor com excelência? Saiba o que Ele diz, mude, obedeça ao que Ele fala, pratique, não deixe com que o orgulho te segure, com que vontades da carne te segurem, com que coisas que não é para estar na sua vida te prenda. Se livre disso, obedeça ao Senhor. Lembra Jesus, olha, Jesus ele fala aqui, o escritor de Hebreus fala, mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus. Aleluia, irmãos. Aleluia. Temos que aprender. Glórias a Deus, porque Deus ele é longânimo e Ele quer nos ensinar. Ele deixou o Espírito Santo aqui para isso também. Clame ao Senhor. Sabe, peça ajuda ao Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, eu estou com dificuldade nessa área, me ajude. Ele vai te ajudar, irmãos. Mas Ele vai te ajudar muito rápido. Eu não consigo me livrar disso. Está difícil fazer esse tipo de coisa. Me ajude, Espírito Santo. Ele é o ajudador, está escrito aqui. Ele veio. Jesus falou, eu vou deixar um igualzinho a mim. Igualzinho a Jesus. Aquela bondade, aquele amor, aquela paciência, aquele carinho, aquela mansidão. Oh, aleluia. Peça a Ele. Eu não estou conseguindo obedecer nesse ponto. Irmãos, teve um dia que eu me lembro muito bem, na minha vida e na minha caminhada cristã, que eu estava quase me rebelando a uma decisão, a um pedido da liderança da minha igreja. Glórias a Deus por essa palavra, porque se eu tivesse continuado com aquele pensamento e com aquela inclinação, as coisas iam ser bem diferentes na minha vida do que eu estou vivendo hoje. Graças a Deus por essa palavra, pelo Espírito Santo, por pessoas cheias do Espírito Santo perto de nós, nos ajudando, nos guiando também, ajudando, sendo guiadas pelo Espírito Santo e nos ajudando nessa caminhada. Não desperdice, irmãos. Não desperdice os bons conselhos de pessoas que têm condições de te dar esse tipo de conselho, inspiradas pelo Espírito Santo, sábias de acordo com a palavra de Deus. Viva isso. É da vontade de Deus, irmãos, que você prospere, que você viva uma vida tranquila, em paz, uma vida boa. Ele deixou tudo escrito aqui e tem muito a ver com obediência. Tem muito a ver com obediência e com submissão. Eu gosto, irmãos, eu sou uma pessoa que particularmente eu gosto muito dessa palavra obediência e submissão.
eu gosto muito, particularmente. Eu fui ensinado desde cedo, mesmo antes de ser um cristão, a questões de obediência e submissão. Sabe? E ainda mais agora, quando é o meu pai que me pede. Eu faço com muito gosto. Eu faço com muita facilidade, com muito amor. Sabe? Teve uma coisa que eu já falei aqui, inclusive o Doni pregou hoje sobre o dízimo, né? Ele ministrou o dízimo. Questão do dízimo, irmãos. Eu me esforcei para obedecer, mas foi rápido. Foi rápido a questão, você exige um esforço. Eu não gosto da palavra difícil. É difícil fazer isso. Não. Exige esforço da nossa parte. Mas quando você faz a sua parte, o Espírito Santo pega junto, irmãos, e o negócio flui maravilhosamente bem. Eu exigiu, nossa, eu estou dando o dízimo aqui. O diabo ele coloca coisas na sua mente, irmãos, para tentar impedir você de viver os planos de Deus para a sua vida. Ele não quer que você viva essa palavra. Ele não quer que você desfrute desses benefícios. Ele não deseja isso. Lembra a parábola do semeador? Se ele tirar a palavra, irmãos, tirou grande parte, a maior dela. Então, exigiu esforço da minha parte fazer isso. E outras coisas mais, eu me lembro muito bem, coisas que eu tive que me livrar na minha caminhada com o Senhor. Foi uma caminhada, é uma caminhada, sabe? A minha alma tinha absorvido muita coisa antes de vir para o Senhor. Tinha visto muita coisa, tinha ouvido muita coisa, tinha vivido muita coisa. O Espírito estava lá, paradinho, nem sabia que existia. Mas quando eu recebi essa verdade, eu falei, bom, eu vou mudar. Eu vou viver todas as coisas que a Bíblia diz que eu posso viver. Eu vou crer nessa palavra e eu vou viver todos os milagres que estão escritos aqui. Através da minha vida, Deus vai fazer tudo o que Ele disse que essa palavra pode fazer, porque eu me coloco à disposição. Eu não só quero que Ele faça, mas eu permito que Ele faça através da minha vida. Não adianta você só querer, faz através da minha vida. Ele fala, bom, eu quero fazer, mas não tem jeito. Você não deixa. Eu vou permitir. Eu quero que Ele faça tudo o que Ele quer fazer através de mim. Porque eu vou viver, irmãos, tudo que a Bíblia diz que eu posso viver. Na íntegra, eu vou praticar essa palavra todos os dias. Eu vou obedecer ao que Deus diz. Eu vou me submeter ao que Ele fala. Porque eu entendi, eu aprendi que é só assim que nós conseguimos crescer. De outro jeito, não. É se submetendo e obedecendo ao que Ele fala. Senão vai ficar paradinho aonde está. Mesmo com o desejo de fazer grandes coisas para o Senhor. Mesmo com um coração desejoso de fazer grandes coisas para Ele. Mas nós precisamos dar a condição para que Ele faça através de nossas vidas. Nós precisamos permitir que Ele flua através de nossas vidas. Se você identificar qualquer coisa, eu gosto disso, eu gosto quando a palavra me confronta. Se você identificar alguma coisa, irmão, que tenha no seu coração ou na sua vida, ou nos seus hábitos, que esteja em desacordo com o que a palavra de Deus diz, corrija o mais rápido possível. Corrija o mais rápido possível, porque se estiver em desacordo, você está semeando para a ruína, como está escrito em Gálatas. Semeando para a ruína. Corrija-se rápido. É muito bom quando nós estamos em acordo com a palavra de Deus. Nós prosperamos em tudo que fazemos. Damos certo em tudo que fazemos. Frutificamos para o Senhor em tudo que fazemos. Lembra? Ele poda. O meu pai é o agricultor, né? Jesus ele fala assim, aquele que me ama, me obedece.
Já leram isso em João? Aquele que me ama me obedece. Vocês estão enxertados na videira, né? Sem mim nada podeis fazer. Aí ele fala, ó, o meu pai é agricultor, então ele poda aqueles que estão obedecendo, aqueles que estão fazendo as coisas de acordo com o que eu faço. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Para que frutifique mais ainda. Para que cresça mais ainda. Para que avance mais ainda. Para que viva ainda mais os planos do Senhor. Excelência em tudo que faz para Deus. Com gratidão. Aleluia. Oh, glórias. Aleluia. Fique de pé. Obediência e submissão. Lugar de segurança. Lugar de segurança para todo cristão. Não permita que nada interfira nisso, nessa sua comunhão com o seu Pai. Não permita que coisas tentem, porque vai chegar, irmão. Vai chegar. Sugestões. Lá no Éden, começou com uma pequena sugestão com Eva. Não sabemos quanto tempo que ela ficou ouvindo aquilo, que ela ficou dando ouvidos para a serpente, né? Mas começou com sugestões. Nós não vemos em nenhum momento a serpente pegar a cabeça de Eva, a fruta e fazer assim, ó, come. Não. Ela pegou e ela comeu. E ainda deu para o marido. E o marido sabia que não podia fazer. E fez. E desobedeceu a Deus. Consequências ruins. Sabe, irmãos, eu amo muito vocês. Eu não quero que ninguém passe por circunstâncias ruins. Sabe, essa mensagem aqui, ela é uma mensagem que nos traz para uma condição que nós devemos zelar a nós mesmos. Porque quando ninguém está vendo o que você está fazendo, Deus está. Deus está. E o diabo também vê o que você está fazendo. As intenções do seu coração só Deus sabe quais são. Mas agora, quando você está lá, num lugar longe de todos, as suas atitudes, Deus vê. E é a Ele que nós servimos. E é a Ele que a palavra diz que tudo que você fizer, faça como se você fizer para o Senhor. Honre isso. Esteja nesse lugar de segurança. Vai ser bom para você. Você vai avançar muito rapidamente. Muito rapidamente. São pequenos ajustes muitas vezes que temos que fazer em nós mesmos. Pequenos ajustes. Para que isso seja tirado, esse empecilho e essa armadilha do diabo seja tirado para que você voe, corra, deslanche nos planos do Senhor para a sua vida. Seja uma ferramenta útil na mão do Senhor. Uma ferramenta poderosa nas mãos dele, desfazendo as obras do inimigo, colocando tudo isso que já está dentro de você para fora, em forma de trabalho, em forma de servir ao reino com excelência e tendo o retorno, o pleno contentamento daquilo que você está fazendo. Servindo ao Senhor de todo o coração. É possível, irmãos. É possível, é plenamente possível viver nesse lugar de obediência e submissão. É plenamente possível. Parece um desafio muito grande muitas vezes, mas quando você se submete e se coloca nesse lugar, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Deus, ele honra aqueles que são fiéis a ele. Deus, ele honra a fidelidade
de acordo com aqueles que desejam obedecê-lo e colocam em prática. Ele honra, ele não deixa passar despercebido. Todo trabalho para o Senhor nunca será em vão. Enxergue isso num contexto geral, não só na questão de serviço, mas todos os seus esforços para agradá-lo, para honrá-lo, para servi-lo, para engrandecê-lo, para viver uma vida digna a Ele. Não vai ser em vão. Tudo que você faz para Ele nunca vai ser em vão. Aleluia! Você se alegra nisso? É uma alegria muito grande para mim entender isso, entender o que meu Pai está falando e o que Ele está pedindo para eu fazer. Eu preciso dessas verdades. Eu preciso andar de acordo com o que a Bíblia fala. É vital para mim, é vital para você. Nós precisamos estar de acordo com o que Ele diz para que nós façamos. De acordo com Ele. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Foi Ele que disse isso. Precisamos estar em acordo com Ele. De acordo com Ele. Para andarmos juntos com Ele e não pensarmos que estamos andando junto com Ele. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Obrigado, Pai. Oh, aleluia. Obrigado pela sua palavra, Pai, que ela é viva e ela é eficaz. Oh, é ela que nos produz mudança. É ela que nos ensina, Pai, mesmo como devemos viver. Nós não sabemos viver, Pai, se não for de acordo com o que o Senhor nos ensina. Faremos coisas erradas. Obrigado pela sua palavra, Pai. Nós nos comprometemos com ela. Nós não desejamos errar. E o Senhor nos deu todas as ferramentas que precisamos para caminharmos uma vida aqui honrada, cheia dos seus benefícios, Pai. Vivendo honradamente, vivendo uma vida próspera, servindo ao Senhor com excelência. Não só vivendo aqui um dia após o outro, mas tendo um propósito bem definido em Ti. Crescendo nas suas coisas, Senhor. Avançando com o Seu reino. Somos embaixadores Teus aqui. Queremos, Pai, queremos estabelecer todas as Suas ordenanças. Tornar o Senhor conhecido. Proclamarmos as boas novas. Queremos sim, Pai, erguer mãos santas a Ti. Erguer mãos santas a Ti e dizer: usa-nos, Pai. Usa-nos conforme o Senhor quiser, estamos à Sua disposição. Eu me coloco à Sua disposição e não vou permitir que nada impeça os Seus planos, Pai, para a minha vida e através da minha vida. Não vou deixar com que isso aconteça. É obrigação minha, é uma ordem que o Senhor me deu e é um privilégio obedecê-lo. É uma responsabilidade minha me manter assim. Eu aprendo na Sua palavra que é minha responsabilidade me manter dessa forma. Mas sempre, Pai, eu sei que eu posso contar com a Sua ajuda. Eu não estou sozinho e nunca estarei. Nunca estarei sozinho. O Senhor está comigo. O Senhor que me guia. O Senhor que me ajuda. Oh, aleluia, Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela Sua palavra. Oh, Espírito Santo, que essas palavras sejam cada vez mais vivificadas e reveladas em nossos corações. Nós nos comprometemos por zelar, por proteger essa palavra que foi dita, para que ela frutifique 100 por 1 em nossos corações. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Eu amo as coisas do Senhor. E eu sei que você também ama. Dê um abraço, seu irmão, da forma que você se sinta à vontade. Vão em paz. Tenham uma continuidade de semana aí produtiva na prática da palavra e nos vemos aqui no domingo. E sábado temos o culto de jovens, ligados não, me perdoe, o culto de jovens, em nome de Jesus, logo teremos um nome também. Aleluia.
Amém.